bom? Então gente, então voltando aqui na nossa organização aqui histórica, bem, como eu disse para vocês, né, não chegou nada de Tales, nem de Pitágoras até a gente, tá bom? E aí o autor desse livro, né, A Fascinante História da Matemática, né, deixa eu estar colocando aqui para vocês, ó, né, que é esse livro aqui, ó, tá? Esse livro, o autor coloca até a possibilidade de Pitágoras sequer ter existido, né, de os pitagóricos terem inventado, né, uma pessoa, né, para criar um tutor para eles, né, um tutor imaginário lá, tá? E aí ele retrata aqui umas coisas bem interessantes sobre essa questão de como os pitagóricos eles eram, né, agiam, tá, lidavam com essa questão do poder e tal. E o que a gente tem, na verdade, é que a demonstração, né, o teorema de Pitágoras, que a gente associa a Pitágoras, não se sabe se realmente ele deu essa demonstração, tá? E o que a gente tem de demonstração mais antiga do teorema de Pitágoras é o que está nos elementos de Euclides, tá bom? Então, e é a mesma coisa, gente, sobre Tales, né, o que a gente atribui a Tales, não chegou nada, absolutamente nada até a gente de papiro, tá, de algum tablete babilônico que ele tenha escrito alguma coisa, não tem, né? Então, as coisas sobre Tales e sobre Pitágoras aparecem em textos posteriores a eles, né, fazendo referências e citações a Tales e Pitágoras, tá bom? E aí, o que é que se atribui a Tales? Tá? Né? Então, a Tales se atribui alguns resultados, né? Acho que esse livro aqui até tem uma... Deixa eu voltar aqui, ó. Tá mostrando para vocês, ó. Ele atribui aqui algumas coisas, né? Por exemplo, de que o diâmetro divide a circunferência em duas partes iguais, ok? Que os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais, ok? De que ângulos opostos pelos vértices são iguais, ok? E que um triângulo, né, inscrito numa semicircunferência, né, dessa forma, em que a hipotenusa é o diâmetro, né, e o vértice está apoiado na circunferência, esse triângulo é um triângulo retângulo, né? Então esse ângulo aqui é um ângulo reto, tá? Então atribui-se esses resultados a Tales, tá? E essas coisas aqui aparecem nos elementos de Euclides, tá bom? Isso tem demonstração lá nos elementos de Euclides. E as demonstrações, gente, bem, aquela coisa, elementos de Euclides, né, em torno de 300 a.C., né, e Tales é em torno de 600, né, o quão se desenvolveu de matemática, né, para dar essas demonstrações e formalizar de forma organizada e tal, põe até em dúvida, né, se na época de Tales havia essa forma de escrita, essa demonstração, ok? O fato é que ele enunciava, né, esses resultados aí, tá bom? E sabia de propriedades matemáticas, né, e foi desafiado lá, né, por um faraó a calcular a altura da pirâmide, né? Eu até comentei para vocês, né, que ele, né, o fez, né, calculou a altura da pirâmide de forma bem elegante, né, usando já resultados matemáticos, né, que parecia mágica na época, né? Mas agora uma prova desses enunciados, tá, não chegou até a gente. E aí eu quero então sair aqui da nossa história, né, de Tales, né? Então eu quero deixar só registrado as datas, ó, aqui em torno de 600 a.C., né? E aqui, né, em torno de 470 a 495 aqui Pitágoras, tá? Dos pitagóricos. E vamos aqui para os elementos de Euclides, aqui para o ano 300 a.C., tá? Que é o que chegou de prova para a gente, tá bom? Então, esse aqui é o livro 1, né, de 13 livros dos elementos de Euclides, tá?
O livro inicia com algumas definições, inclusive ele define ponto, né? Tá? Que hoje a gente coloca isso como elemento primitivo, né? Que coisa que a gente, né, sequer define. Então ele define ponto, é aquilo que, né, que de parte, de que nada é parte, tipo, é algo que é indivisível, né? Aí ele define linha, né, comprimento sem largura, extremidades de uma linha são pontos. Então ele não explica que a linha é reta, tá? Isso aqui é uma linha mesmo, é como se fosse um risco, né, no chão, no papel e tal. E aqui ele ainda dá uma definição de linha reta, né? Aqui está posta por igual com os pontos sobre si mesmo. Tá? Eu confesso para vocês que eu nem sei dar uma interpretação, sabe, fiel do que seria isso, não consigo entender bem o que seria essa definição, tá? E aí ele dá uma série de definições aqui, tá? Inclusive define o que é círculo, ângulo agudo, ângulo obtuso, né? Essas coisas. Hoje a gente define assim, né? Tá? Isso aqui então é coisa, ou seja, o que a gente chama de agudo e obtuso é o que se chamava há mais de 2000 anos atrás, tá bom? Então, a minha dica é: leiam os elementos de Euclides, tá? Façam esse exercício. Eu vou estar passando uma atividade para vocês que é para fazer justamente uma comparação dos elementos de Euclides com o nosso livro-texto de agora, né? Axiomatizado, né, na forma atual, já usando os axiomas de Hilbert, né? Tá bom? Então tem uma série de definições aqui, um conjunto de definições, tá? Tem um conjunto de... Aproveitar que está aqui pertinho da gente, ó, paralelas, né, são retas que, estando no mesmo lado plano e sendo prolongadas, né, ilimitadamente, porque retas para ele eram segmentos, tá? Segmentos. Então, retas prolongadas é o que seriam as nossas retas de hoje, tá? Então aqui ele prolonga as retas, né? Ó, tá vendo? Sendo prolongadas. Então ele pega as retas que para eles, né, que a reta deles é segmento para nós hoje, e prolonga as retas, né? Ou a gente não prolonga as nossas retas, porque as nossas retas já são em segmentos prolongados, né? Então as retas dele ele prolonga ilimitadamente, né, em cada um dos lados, em nenhum se encontram. Então as paralelas são retas que não têm pontos em comum, basicamente, tá? Então, só para vocês verem a linguagem, né, que era posta, né, antigamente. Aqui, ó, isósceles, né? Então há 2000 anos atrás já se chamavam os triângulos com dois lados iguais de isósceles, tá? E por aí vai, tá, gente? Então realmente eu aconselho vocês a lerem os elementos de Euclides, tá? Que é um documento original, né? Que como eu já disse, né, não acrescentou nada aqui ao longo do tempo de resultados e nem tirou nada, tá bom? Então tá os elementos aqui do jeito que, né, sofrem simplesmente as mudanças das inúmeras traduções, né, ao longo desses 2000 anos, tá? Os postulados, fica postulado, né, traçar uma reta a partir de todo ponto até todo ponto, tá? Ou seja, né, dados dois pontos, existe uma reta aqui, né, que contém esses dois pontos. Basicamente é o que a gente, né, define hoje, né, como inclusive um axioma atual também, né? Também, ó, prolongar uma linha reta, né, limitada continuamente sobre uma reta, tá? Então também prolongar uma reta limitada continuamente sobre uma reta, tá? Não entendi muito bem também o que é isso aqui, tá? Prolongar uma reta limitada, né? Então eu acho que continuamente sobre uma reta, tá? Eu acho que dado um segmento contido em outro, você pode prolongar ele indefinidamente sobre a reta gerada pelo outro segmento, tá? Então eu compreendo mais ou menos assim, tá? Então, né, com todo o centro de distância, descrever um círculo, ou seja, a construção de círculo, né, como se fosse um axioma do compasso, vamos dizer assim, né? Dado um ponto e qualquer raio, você consegue construir um círculo. E serem iguais entre si todos os ângulos retos, que os ângulos retos são iguais. Então, tem aqui 5 postulados, né, e serem iguais entre si todos os ângulos retos. E o famoso quinto postulado de Euclides, né, que basicamente né, caso uma reta caindo sobre duas retas, né, faça os ângulos interiores, né, e do mesmo lado, bem, ó,
caso uma reta, né, caindo sobre duas retas, faça os ângulos interiores e do mesmo lado menores do que dois retos, ou seja, a soma menor do que... Quando ele fala menores do que dois retos, ele se refere a dois retos 180 graus, tá, gente? Né? Então, o que é legal aqui dele também é que ele não fala de graus aqui. Né? Não tem negócio de 60, 30, 45, né? Ele fala de dois retos, seja lá, né, o que for a medida de um ângulo reto, se for 90, 100, né, qualquer unidade de medida que você inventar para medir um ângulo reto, ele se refere a dois retos, a um ângulo reto, a meio ângulo reto, essas coisas assim, tá? Múltiplos ele usa o ângulo reto como unidade. Tá? E a gente acaba associando o reto com a 90 graus, né, e pode usar a 90 como um parâmetro, também como medida, mas isso aí é uma coisa interessante. Sendo prolongadas as duas retas, ilimitadamente, encontram-se no lado no qual estão os menores do de dois retos. Tá? Então, no fundo ele está dizendo assim, ó, eu acho que em algum momento eu já até interpretei isso para vocês, que ele diz o seguinte, ó, que se dadas duas retas, né, aí você cruza ela aqui com uma terceira, né, e esses ângulos aqui, ó, a soma desses ângulos é menor do que dois retos, ou seja, vou chamar de alfa e beta, né, e alfa mais beta é menor do que 180, tá? Então essas retas aqui, ó, elas vão se encontrar em algum ponto aqui, ó. Bom, basicamente, tá, isso aí. Isso aqui do mesmo lado, né? Esses ângulos aqui, ele fala do mesmo lado porque eles estão, né, nesse semiplano aqui, ó. Tá? Então, só voltando à leitura para você, em caso uma reta caindo sobre duas retas, que é o caso dessa reta caindo aqui, né? Que ele fala, caindo, né? No nosso, né, a gente diria hoje que é a reta transversal a duas retas dadas, né? Caindo sobre duas retas, faz os ângulos interiores e do mesmo lado menores do que dois retos, ou seja, interiores são esses de dentro, porque tem esses de fora aqui também, né? Vou chamar de beta linha e esse de alfa linha, que são os externos. Tá? Então são os interiores do mesmo lado, que no caso aqui o nosso lado direito, menores do que 180, tá? Do que dois retos. Sendo prolongadas as duas retas limitadamente, encontram-se num lado no qual estão esses ângulos aí, vamos dizer assim. Então elas vão se encontrar desse lado aqui, ó, e não desse outro lado aqui, né? Tá bom? Se a gente prolonga, ó, tá? Então, para ele, no fundo, são segmentos, né? Duas retas, aí pega uma outra reta, que reta para ele é segmento, aí você prolonga essas duas retas aqui, né? Porque esses ângulos são menores que 180, isso vai se encontrar ali. Tá? Então, basicamente, esse é o quinto postulado de Euclides. E aí eu vou estar depois voltando aí para estar explicando, né, a polêmica, né, até que esse quinto postulado aqui demorou mais de 1000 anos para, né, se provar que realmente ele é independente dos outros postulados. A gente vai discutir esses postulados em breve, tá? Aí tem as noções comuns, tá bom? Que as coisas iguais, a mesma coisa, são também iguais entre si. Então, eu vou deixar para vocês lerem essas coisas aqui, ó, tá? E o que eu quero destacar aqui é uma coisa que é o seguinte, ó, tá? Que é essa noção comum, que é esse 9, ó. Duas retas não contêm uma área. Tá? Então, ou seja, basicamente com dois segmentos não podem, né, que reta para ele é segmento, tá? Então tem que ler segmento aqui. Então dois segmentos não podem limitar uma região do plano, tá? É basicamente isso. Aí ele disse aqui que o todo é maior do que a parte, né? Aí eu já apresentei uma aula para vocês sobre isso, né? Que isso é falso, né, em vários aspectos, tá? E isso aqui é uma coisa interessante também, que modernamente a gente fundamenta isso de forma axiomática, tá? Quer dizer o seguinte, que coisas que se ajustam a uma outra são iguais entre si. Então esse termo se ajustar aqui, gente, é uma coisa muito forte que ele usa aqui, ó, tá? Que ele usa, tipo, translação, né? Então, basicamente, se você pega um triângulo, tira de um lugar e coloca em cima de outro, e as medidas se encaixam tudo, tá? Então aí ele acaba dizendo que essas coisas são iguais entre si,
tá? Ou seja, tudo tem as mesmas medidas, um triângulo é idêntico ao outro, tá? Então é como se fosse, né, se um movimento rígido, né? Então o problema da axiomatização moderna é realmente fundamentar essa coisa desse se ajustam, né, para dizer que as coisas são iguais. E a gente não usa a questão da igualdade, a gente usa a palavra congruência, né? Porque uma coisa só é igual a si mesma, ela pode se parecer, né, ter uma certa identidade com a outra ali, e a gente usa o termo de congruência, tá? A gente só usa igualdade mesmo para medidas, né? E aqui, essa parte aqui é uma parte aritmética bem importante, tá? Inclusive é com isso aqui que se cria, né, que se criou o primeiro mecanismo assim efetivo de resolver equações do primeiro grau, por exemplo, tá? Que justamente isso, né? Se coisas são iguais, né? Se você soma coisas iguais a coisas iguais, os resultados são iguais, tá? E você pode somar, você pode diminuir, você pode multiplicar e dividir, tá? Então isso aqui é bem genérico, né? Os dobros da mesma coisa são iguais entre si, tá? Então, e a metade das mesmas coisas, e aí a gente acaba estendendo essa ideia para o geral, né, de que nessa época aqui, 300 a.C., né, já se entendia que multiplicar coisas iguais no geral, né, triplicar, quadruplicar coisas iguais, obtém resultados iguais, e dividir também, tá? Então isso fica, né, fica posto aí. Então vamos aqui ao primeiro resultado aqui dos elementos de Euclides, tá? Que é a construção de um triângulo equilátero, né? Sobre uma linha limitada dada, tá? Então aqui ele já acrescenta o termo reta limitada, né? Então, ora ele usa reta para representar segmento, e aí já vai ser limitada mesmo, e aqui ele acrescenta até a palavra limitada aqui. Enfim. E aqui tem o que a gente já sabe, né, de construção de um triângulo equilátero, tá? Né, que dada uma linha AB, né, você traça um círculo com centro em A e raio AB, que seria esse círculo D. Depois você traça uma circunferência com centro em B e raio AB, né, aqui, tá bom? Elas se intersectam aqui em 2 pontos, e aí hoje é todo um trabalho, né, para dizer que esses pontos aqui existe esse ponto C, né, e existe um D aqui oposto a ele, né, de ambos os lados aqui, para formalizar os detalhes, né, da existência dessa interseção aqui, ó, né, de que essas circunferências, né, elas vão se intersectar e que elas se intersectam em 2 pontos, tá? E não tem um terceiro ponto, tá? Então isso tudo são coisas já modernas que a gente questiona e tal. Mas essa daqui é a famosa construção, né, com régua e compasso aí, que cria o ponto C, esse triângulo aqui ABC equilátero, tá? Mas eu queria chegar, eu vou pular esse segundo resultado, tá? Ele fala, né, por, né, num ponto dado, uma reta igual à reta dada. Então basicamente é dado um segmento, né, um segmento BC, e você quer construir com origem num ponto A, um segmento de comprimento BC também, com o mesmo BC. E aí, bem, gente, tem inúmeros resultados aqui, eu não vou ler todos, porque senão a gente vai acabar se perdendo. Então aqui, ó, é dado um segmento, né? É dado os 2 segmentos, você quer construir um segmento que é um menos o outro, tá? Basicamente isso, e assim vai. E finalmente a gente chega aqui no nosso... Finalmente não, chega aqui, ó, que é esse quinto resultado aqui, ó, que esse resultado aqui já é atribuído a Thales, tá? Que é os ângulos junto à base de um triângulo isósceles são iguais entre si, tá? E tendo sido prolongados ainda, né, mais as retas iguais, os ângulos sobre a base serão iguais entre si. E aí eu vou... Então, isso aqui, gente, olha só, é um resultado que foi atribuído a Thales, tá? E a demonstração que chegou até a gente é essa daqui, tá? Eu não sei se vai dar tempo. Hoje eu vou estar só apresentando esses resultados para vocês, e eu vou estar passando, né? Talvez na próxima aula amanhã eu detalhe todas essas demonstrações aqui para vocês,
tá bom? Eu vou escrever os detalhes dela e eu quero comparar, fazer duas coisas. É apresentar essa prova para vocês em detalhes e comparar com como é feito, né, atualmente essa prova, tá bom? Então, esse resultado aqui aparece aqui nos elementos de Euclides, tá? O que é, bem, um outro resultado, né, que atribuído a Tales é que os ângulos opostos pelo vértice, né, são côngruos, né? E aqui tem a recíproca aqui também, ó. Tá? Isso aqui é a recíproca do teorema de Tales. E essa recíproca não se associa a Tales, tá? Quer dizer o seguinte, ó, se um triângulo tem dois ângulos da base iguais, isso também significa que ele... Não, como é? Significa que ele é isósceles, é uma recíproca, né? Então, se é isósceles, os dois ângulos da base são iguais. E vale a implicação contrária. Se os ângulos da base de um triângulo são iguais, a gente pode garantir que os lados opostos a esses ângulos são iguais também. Tá bom? E tinha um resultado aqui também, eu acho que eu não marquei ele aqui, que é justamente o que prova. Isso aqui tudo está nos nossos livros aqui, ó. Isso aqui, no caso aqui, é um teorema, e hoje a gente assume isso como um dos axiomas de medida de ângulo, né? Eu já até passei esse texto para vocês, tá? Então, ele fala, caso uma reta, né, tendo sido alteada, né, altear uma reta em outra, né, do texto aí, ó, gente, é fazer o seguinte, ó, isso aqui é uma reta, né, pro Euclides. Altear uma reta nessa é fazer isso aqui, ó, é pegar um segmento com origem, né, nesse segmento e fazer isso aqui, ó, tá? Então, essa reta está alteada nessa, tá? É como se fala o seguinte, ó, esse segmento está alteado nesse aqui, ó, tá bom? Isso é o que significa o termo altear. Tá? Então, olha, caso uma reta tendo sido alteada sobre uma reta, né, faça ângulos, né, fará ou dois retos, ou seja, ou essa reta ela forma dois ângulos retos, um na direita e outro à esquerda, ou iguais a dois retos, ou seja, o ângulo da direita somado com o ângulo da esquerda forma 180 graus. Isso aqui para ele faz toda uma demonstração disso aqui, e para a gente simplesmente a gente já toma isso aqui como um axioma, tá bom? Isso para a gente é um axioma, né? Que a gente pega as semirretas contidas no semiplano e numera ela de 0 até 180, tá bom? E elas recebem coordenadas, né? Aqui, né? Então, isso é o que se faz 2000 anos depois. A gente abandona essa prova e toma basicamente isso aqui como um axioma, né? Isso aqui é um outro axioma também, ó. E a injetividade, né, do nosso transferidor, basicamente. Ok? E eu queria chegar aqui, ó, tá? Então, esse resultado aqui, ele também é atribuído a Tales de Mileto, né, e aparece aqui nos elementos de Euclides, que é justamente, ó, caso duas retas se cortem, né, fazem os ângulos no vértice iguais entre si, tá? Então, que a versão, né, eu até notei aqui, ó, Tales, que é a versão de que os ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais, tá? E a prova é simples, tá? A prova que aparece aqui, essa prova que eu não duvido que Tales tenha escrito, né, uma demonstração desse tipo. E aí a prova é basicamente, o que está escrito ali, gente, é basicamente isso aqui, ó, né? Você pega dois ângulos, aí a gente quer provar que esse θ é igual a esse θ' aqui, ó, tá bom? Aí eu vou chamar esse cara aqui de alfa e esse aqui de beta, tá bom? Então a gente quer provar que esse ângulo é igual o θ é igual a θ'A. O que ele faz basicamente é o seguinte, ó, essa reta aqui, ó, né, essa semirreta aqui, que ele chama, esse segmento que ele, né, chama também de reta, né, que está alteado nesse outro aqui, esses dois ângulos aqui, ó, somados, então alfa mais θ' dá dois retos, né? Eu vou chamar de, né, aí o reto para ele não tem medida, né? A gente chama de dois retos, a gente mede como 180, mas a gente pode chamar reto de R, vamos dizer assim, ó, né? Que o reto é como se fosse uma unidade para ele, né? Então mede dois retos, ó, ok? O alfa mais o θ,
né, que isso aqui tudo, ó, também dá dois retos, ó, dois ângulos retos. Beleza? E dessas equações aqui, ó, é fácil, né, a gente, né, tirar que o θ', por sua vez, então, ele é dois retos menos o alfa, né? O θ', né, isso aqui implica que o θ' é dois retos menos o alfa. E o θ, né, por essa equação, né, a gente, né, são dois retos menos o θ também, ó, menos o alfa, né? São dois retos menos o alfa. E, portanto, são iguais, tá? Então, esses ângulos, eles, o θ é igual ao θ'. Então, é o que está escrito aqui, né? Basicamente, essa prova. E aí, gente, isso aqui é um dos resultados atribuídos a Tales. A prova que chega para a gente é por meio aqui dos elementos de Euclides, tá bom? Um outro resultado devido a Tales, tá? Né, que a gente atribui, que é o famoso o teorema de Tales, né? Que é qual? Né, que é o teorema que realmente recebe o nome, né? Que se a gente tem retas paralelas, né, cortadas por duas transversais, esses, né, divide, né, esses segmentos aqui, ó, né, na mesma proporção, ok? A mesma proporção, né? Esse segmento aqui, essas três retas, dividiu esse segmento chamado de AB, ó, e chamar esse aqui de A', esse camarada aqui de B', né? Divide o segmento AB em partes proporcionais à linha B'. No sentido que se isso aqui mede se isso aqui mede 1 metro, isso aqui mede 3 metros, vamos dizer assim, 3 metros. Né? Ou seja, esse aqui é 3 vezes esse. Né? Então, se isso aqui mede 5 metros, né? Se isso aqui tem 5 metros de comprimento, esse aqui vai ter 15 metros. Tá? Ou seja, essa proporção é isso aqui, ó. O quanto esse segmento é desse aqui, ó, esse aqui vai ser desse. Tá bom? Então, no fundo, essa proporção, ó, isso dividido por isso é igual a isso dividido por isso e vice-versa. Né? Então, essa medida aqui, ó, de isso dividido por isso, 1 sobre 3, tem que ser igual a esse comprimento dividido por esse, 5 sobre 15. Tá? Então, no geral, esse comprimento aqui, ó, que eu vou chamar de A, esse carinha de B, tem que ser igual a esse comprimento X, esse aqui eu vou chamar de Y. Tá? Então, o teorema de Tales diz que se essas três retas são paralelas, então A sobre B é igual a X sobre Y. Tá? Inclusive, diz-se, né, que uma história que o Tales usou isso aqui para calcular a largura de um rio, né, essa propriedade aí, sem ter que jogar uma corda, atravessar o rio e tal. Tá bom? Então, isso aqui é o teorema de Tales. Bem, isso aparece nos elementos de Euclides? Bem, aparece e é um resultado bem delicado, tá? Porque a versão moderna da demonstração usa um conceito de limite, tá? Que não aparece nos elementos de Euclides. Então, os elementos de Euclides dão uma prova disso aqui usando resultados de semelhança de triângulos. Tá? Então, eu vou estar até apresentando isso aqui, uma prova simples e rápida para vocês, tá? Que não é uma prova enganosa, tá, gente? Simplesmente é uma questão de axiomatização, né? Que a gente não pode estar usando uma cor, um resultado... Bem, eu vou apresentar a prova para vocês e depois eu faço o comentário. Então, né, uma prova curta disso aqui, né? Seria o seguinte, ó, você pega, né, aqui, ó, então esse comprimento aqui, ó, aqui, essas retas são paralelas, tá? Essas três retas, eu estou assumindo isso aqui. E aí eu vou pegar esse segmento aqui, ó, eu vou botar um tracinho nele, né, que é para dizer que ele mede, digamos, um certo valor que é um tracinho. Aqui 2 para dizer que esse aqui mede 2 tracinhos, vamos dizer assim, tá? E aí por esse ponto aqui, ó, eu traço uma paralela a essa daqui, ó. Tá? Né, o próprio elemento de Euclides assume isso aqui, inclusive nos elementos de Euclides tem a construção dessa reta paralela por um ponto fora uma dada. Então essa reta aqui existe, tá? Vou traçar ela aqui, tá? Então isso aqui agora é um paralelogramo, tá? Num paralelogramo, né, inclusive a gente tem uma parte tanto nos elementos de Euclides, um dos livros é dedicado só a paralelogramos, e o nosso livro também, a nossa referência aqui do nosso curso, tem uma parte aqui, né, uma seção só dedicada a paralelogramos, e num paralelogramo, gente, tem um resultado que os lados opostos são iguais. Então, basicamente, é pegar isso aqui e transladar para cá. Isso não é difícil de provar, tá? Não tem polêmica nenhuma dessas coisas todas, tá?
E a mesma coisa, então, essa reta paralela transfere essas medidas para cá, ó, essa medida para cá, ó, tá bom? Então, transferir. Então, isso aqui é o nosso A, esse aqui é o nosso B, ó, isso aqui é o nosso A, isso aqui é o nosso B, tá? Esse comprimento aqui é o nosso X, e esse comprimento aqui é o nosso Y, tá bom? Esses dois ângulos aqui, ó, eles são opostos pelo vértice. Então, isso aqui mede θ, então esse camaradinho aqui vai medir um θ também. Beleza? E aí, o que acontece aqui, gente? A gente quer provar que A sobre B é igual a X sobre Y. Tá? Ou, de certa forma, né, provar que A sobre B é igual a X sobre Y, né? Então, significa que essas duas frações, na verdade, é um lambda, né? Isso aqui, tanto isso quanto isso é um valor lambda. Então, no fundo, o que essa equação representa é dizer que essas duas frações são iguais, e aí a essa fração eu atribuo um valor de lambda, é dizer que o x ele é um lambda vezes y, tá? E é dizer que o A, eu passo B multiplicando, é de que o A ele é um lambda vezes B. Tá? Então, é dizer o seguinte, ó, só que X e A são as medidas da lateral desse triângulo aqui, ó, né? X e A. E esse triângulo de baixo aqui, ó, eles têm, né, ele tem essas laterais B e Y. Então, dizer que esses lados são proporcionais, né, é, de certa forma, afirmar que esse ângulo é semelhante a esse e que tem esse lambda como uma, né, como uma constante de proporção. Né? É dizer que essas medidas de que o triângulo, esse triângulo aqui, ó, que eu vou chamar de x, θ, A, vamos chamar assim, ó, ele é lambda vezes, né, ó, lambda vezes o y, θ, B. Okay? Então, de certa forma, é como se esses triângulos tivessem uma certa semelhança e um é um múltiplo do outro, né? Eles diferem só por um certo tamanho. E é fácil provar que esses triângulos eles são semelhantes, tá? Porque o que acontece aqui, ó, como essas duas retas são paralelas e é cortada por essa transversal, então esse ângulo aqui, ó, é igual a esse. Tá? Vou botar um tracinho aqui para representar. Tá bom? Né? E analogamente, ó, como essas duas retas são paralelas, cortadas por essa transversal, então, essas duas aqui, ó, né, essa reta com essas duas retas, né, cortadas, essa aqui, cortada por essa transversal, então esses ângulos internos aqui, eles são congruentes também. Então, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse aqui, ó, porque essas duas paralelas cortadas por essa transversal. Então, eu consigo transportar esse ângulo aqui, ó, para cá, que por sua vez vem para cá. Esse mesmo ângulo aqui também, ó, dois tracinhos, eu não precisaria nem ter falado desse camarada ali. Tá? Esse ângulo aqui a gente consegue transportar ele para cá, ó, porque essas retas são paralelas cortadas por essa transversal ali, ó. Tá bom? Então, e o que é que acontece? Então, esses dois triângulos aqui, ó, observem que eu quero provar isso aqui, ó. E a gente chega nisso aqui por semelhança. Esses dois triângulos, eles são semelhantes, ó. Tá? Eles são semelhantes por quê? Porque ele é o caso de semelhança ângulo, ângulo, ângulo. Ele tem os três ângulos internos iguais, ó, θ, né? Esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Então, se eles têm os três ângulos internos iguais, os lados são proporcionais. Aí provaria isso aqui. Tá bom? Então, o problema é provar, né? É provar esse resultado que a gente usou isso aqui, ó, né? Porque dois triângulos que são semelhantes, né? Porque dois triângulos que têm os três ângulos internos côngruos, né, eles possuem, né, uma multiplicidade dos lados. Tá? Então, os lados são proporcionais. Tá bom? Então, se eu chamo esse lado aqui de C e esse cara de D, tá? Então, esse C aqui, ó, ele vai satisfazer, ele vai se igualar aqui também, o C sobre D, né? Isso sobre isso é igual a isso, sobre isso é igual a isso, sobre isso. Então, tem essa constante de proporcionalidade aqui, ó, tá? Que é um caso de semelhança, tá bom?
E aí, para provar esse resultado de semelhança de triângulo, né, que se tem os ângulos internos iguais, então os lados são proporcionais, dois triângulos, é aí que entra um detalhe, tá bom? O Euclides prova isso sem usar limite, mas aí acaba usando o resultado que pode ser usado para provar ele mesmo, tá? Então eu vou estar comentando esse... Bem, é possível que uma prova desse tipo aqui tenha sido feita por Tales, né? E aí chegou até a gente só o resultado né, que consta aqui no Teorema de Euclides, tá? Que é uma prova simples, né, gente? Você pega isso aqui, transporta para o lado de cá, né, para o lado direito, né, através de uma paralela, pega os ângulos do triângulo de cima e passa para o triângulo de baixo, e facilmente você verifica que esses triângulos são semelhantes. Então, se são semelhantes, eles, né, têm os lados proporcionais, tá? Só que a prova moderna disso, realmente, ela é uma prova trabalhosa. Eu tenho um vídeo lá né, que trata de dar uma prova disso aqui, que usa um resultado, né, preliminar, enfim, é toda uma construção. Eu vou estar discutindo, né, essa axiomatização, né, porque essa prova aqui, ela fica... Bem, isso aqui vale como demonstração, desde que a gente prove isso aqui, ó, sem usar esse resultado, tá, gente? Que fique claro, ó. Eu quero dizer aqui, ó, isso aqui é verdadeiro, né? Isso aqui é verdadeiro. Eu acabei de dar uma demonstração. Isso aqui é uma prova do Teorema de Tales. Inclusive, eu aconselho vocês estarem passando para os alunos de vocês e provando isso aí nas escolas e tal, que é uma prova simples, né? Não precisa entrar em termos técnicos de limite. O problema é provar esse resultado, ó. Esse resultado aqui, ó. É você provar esse resultado sem usar isso aqui, gente. Isso é que é o problema, tá bom? Isso é uma tarefa difícil, tá? Então, modernamente, preferiu-se dar uma prova técnica mais difícil para isso, para essa prova poder provar isso, tá? E essa prova técnica disso aqui, usando limite, tá? A gente deduz esse resultado. Então, isso aqui com uma outra demonstração, sem usar isso aqui, a gente, né, que é usando limite, a gente usa essa demonstração para provar esse resultado, e a gente não pode usar esse resultado para provar isso aqui, ó, tá? Por que a gente não pode usar esse resultado para provar esse? Porque a gente usou esse para provar ele ali, ok? Então tem essa coisa técnica aí que é uma questão axiomática e de consistência da teoria, né? De você construir, escrever um livro e tal, para não cometer esse erro de estar usando uma coisa para provar uma outra coisa que você usou para provar essa coisa, tá? Então, não pode haver isso em matemática, tá bom? Porque, no fundo, você só prova que essas coisas são equivalentes, né? Você pode provar isso para provar isso e provar, né, de que isso implica isso. Você só prova que essas duas coisas são equivalentes. Você não deu uma demonstração da coisa, né, usando resultados, né, outros axiomas e tal, tá bom? Então, eu vou estar discutindo isso aí com vocês na nossa próxima aula e em detalhes, tá? E aí, então tem esse resultado aqui que é atribuído a Tales, tá? E dos resultados mais antigos, depois, né, que se atribui-se à Grécia Antiga e tal, depois vem o Teorema de Pitágoras, tá? Que aí já aparece aqui, né, o Teorema de Pitágoras, que tá aqui, ó, tá? Que já aparece aqui aqui nos elementos de Euclides, tá bom? Aqui o Teorema de Pitágoras. Bem, gente, essa aqui é a prova original de mais de 2.000 anos atrás. É uma prova linda, tá? Linda, linda demais, tá? Que eu vou estar... É diferente da que tem no nosso livro aqui, tá? Que o nosso livro usa, né, proporções, usa semelhança, né, de triângulos para estar provando aqui o Teorema de Pitágoras. E aqui usa... Bem, tem umas críticas aqui, porque numa construção axiomática e rígida, porque, de certa forma, esse teorema aqui ele usa uma questão de área, tá? E aqui ele não falou de área ainda, tá bom? Então, eu vou estar trazendo aí esse resultado, mas isso aqui é belíssimo, gente, tá? É belíssimo essa prova. E só para finalizar, gente, aí
você pode, você pode pensar que se você pega os elementos, eu não quero deixar essa impressão em vocês, tá? De que se vocês pegam os elementos de Euclides, ter medo de ler os elementos de Euclides por estar aprendendo uma coisa errada do passado, entendeu? Que hoje é diferente. Então, gente, definitivamente, tá? Não pensem dessa forma. Tá? Vocês podem ler os elementos de Euclides, que não vai mudar em nada as demonstrações. Os arranjos modernos que tem são para ajustar coisas extremamente finas, e é essa, né, essa finesse aí que eu quero discutir com vocês, tá? E nada muda a consistência dos elementos de Euclides, ou deixa falsos os argumentos ou as demonstrações. Absolutamente não tem nada de errado nos elementos de Euclides, tá bom? Então vocês podem pegar, inclusive eu vou passar para vocês como tarefa, tá? A leitura de parte dos elementos de Euclides, para vocês fazerem relatos das provas e comparar com os resultados que a gente tem hoje, tá ok? E outras provas que vieram, né? Inclusive Leonardo da Vinci deu demonstrações disso, né? Então tem mais de 100 provas do Teorema de Pitágoras, tá? E inclusive tem provas modernas e generalizações disso para dimensões maiores até, tá? Tem a versão do Teorema de Pitágoras para o RN, tá? Então, né, eu posso estar finalizando isso aí para vocês depois. Então, então amanhã, gente, eu vou entrar nesses detalhes aí dessas demonstrações, tá? Vou estar apresentando os detalhes e fechando mesmo. Aí já vai ser uma aula um pouco mais técnica, tá bom? E aí a gente deixa isso aí para amanhã, tá?